Em nome de Jesus. Eu não sei se vai ser possível projetar, mas sempre que eu saio em missão, eu gosto de apresentar rapidamente a minha família. Eu gosto de dizer de onde eu saí, que eu acho que é importante. Não sei se vai ser possível. Amém, deu certo. Vou apresentar rapidinho, porque o que mais importa aqui é a palavra. Mas aqui é minha filha Fernanda, primogênita, meu genro Brian. A Fernanda ainda é solteira. Aqui está meu filho Lucas, e essa do lado é a moça que roubou ele de mim, se chama Stephanie. Essa sou eu, esse é meu esposo, um homem que Deus transformou. Ei, mulher, quem está orando pelo seu varão aqui? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Levanta a mão. Quem está orando pela melhora do seu varão e quem está esperando o seu varão também pode levantar a mão. Vocês estão distantes. Vocês estão diante de um homem que Deus transformou. Vocês estão diante de um homem que Deus transformou. Então eu quero te dizer, tem jeito para o seu marido. O homem que você está esperando não baixa o padrão não, porque ele existe. Ele existe, não aceita qualquer coisa não, amém? Em nome de Jesus. E eu quero chamar a atenção para esse pedacinho de cá, que eu quero começar falando de milagre. Essa é minha filha do coração, ela se chama Tiele. Esse é o Cleiton, o esposo dela. Nós chegamos em Sinop na mesma época que eles chegaram de Juína. A Tiele era estéril. A irmã da Tiele fica grávida. Tenta abortar o Arthur 3 vezes. Nos procura e diz assim: eu já tentei de todo jeito dar fim nessa criança. Mas se vocês me derem a palavra de que vão cuidar dele, eu vou ter. Esse é o Arthur, o meu netinho do coração. Alguém que eu falei, pode ter, que eu vou ajudar a cuidar. A Tiele era estéril e se tornou mãe de filhos. Logo depois da adoção, a Tiele adotou o Arthur, debaixo da nossa cobertura de ajuda, de rede de apoio. Ela tinha muito medo, ela era estéril, ela tinha tentado já umas 3 fertilizações. Deus dá a Tiele a Sofia. A Sofia nasce com menos de 6 meses. Fica 52 dias na UTI em Cuiabá. Aquela BR de Sinop, Cuiabá nos conhece. Nós íamos ali declarar, profetizar, que Deus traria vida. Por que é que eu estou mostrando tudo isso? Porque você está vendo uma família que ninguém dava nada e Deus deu tudo. Porque você está vendo uma estéril que é mãe de filhos. Porque você está vendo uma criança que foi um objeto de tentativa de 3 abortos. E Deus disse, vai nascer. Eu quero te dizer que há um milagre da parte de Deus para nós nessa noite. Essa é a minha família. Genética e do coração. Por onde você passar, seja alguém do coração de Deus para outro. Se eu sair de Sinop hoje, se Deus nos mover, eu levo 2 filhos e 2 netos no meu coração. Não passe num lugar sem marcar a vida de alguém, amém? Essa é a minha família. Você tem a sua família e deve valorizá-la, deve amá-la, deve orar por ela e não deve desistir. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele ama as famílias, amém? Aleluia. Feitas as apresentações, pastora Natália já falou, meu nome é Elis. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu já preguei. Tenho viajado norte do Mato Grosso com essa mensagem. Essa mensagem me despertou de um sono profundo do que verdadeiramente é vida, relevância e simplicidade. Porque tem muita gente achando que não dá para ser relevante sendo simples. Tem muita gente achando que precisa de um título, de uma posição, de algo extraordinário, enquanto Deus quer usar a mim e a você na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana. Ei, você não precisa de asa, você não precisa de nada disso para ser alguém relevante.
Você só precisa ser alguém que entendeu o seu propósito. E cada uma de nós aqui tem um propósito específico da parte de Deus. Tem coisas que é para você fazer que eu não vou me atrever a fazer, minha irmã, que eu não sou doida. Ah, mas ninguém é insubstituível, pastora. Concordo com você, mas eu creio que naquele grande dia, o Senhor vai colocar 2 telões diante de cada uma de nós. Sabia disso? Essa é a vida que você viveu. Mas era essa aqui que eu tinha para você. Você já pensou o que é você ter a sua salvação, mas ter aquele sentimento de que não viveu o que Deus tinha? Deus te trouxe aqui nessa noite para te despertar que há um específico de Deus para você. E é na sua vida ordinária. É na sua vida normal, natural. Você não precisa de uau, não. Glória a Deus pelos títulos, pela formação, pela graduação. Louvado seja Deus. Mas Deus também continua usando os improváveis, os simples e os considerados normais, que de normais não tem nada, amém? Em nome de Jesus, eu quero te dar 3 chaves para você sair daqui com essa palavra enxertada no seu coração. 3 orientações práticas para que essa palavra encontre lugar no seu coração. A primeira delas, eu quero pedir que você se lembre do que diz Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Primeira chave, você não sabe tudo. Nunca senta nessa cadeira achando que você conhece a Bíblia de capa a capa. Ah, é só mais um culto. Ainda tem segredo de Deus para ser revelado para a sua vida. Se esteja aí na mesma humildade que eu estou aqui, de entender que Deus pode revelar um segredo num texto que eu já preguei mais de 40 vezes, porque a palavra é viva e é eficaz, e ela discerne, ela corta, ela divide juntas e medulas. Então tem segredo de Deus ainda para a sua vida, amém? Essa é a primeira chave. A segunda, Levítico capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Se você for lá, você vai entender como é que era ofertado o sacrifício no altar. Ali a Bíblia ensina que o sacerdote, antes de colocar uma lenha nova no altar, primeiro ele tem que tirar a cinza. E a segunda chave é essa: tudo que você viveu até hoje é muito bom, mas até a cinza boa tem que ser tirada para dar lugar à lenha nova. Sabe por quê? Porque tem muito crente vivendo do saudosismo, pastora Dani. Meu pai amado, não, eu era. Meu pai, naquele tempo que eu ouvia Deus. Sabe o ano passado, naquela conferência lá do ano passado, onde Deus falou comigo? Cinza velha. Foi muito bom, mas foi para aquele tempo. Então a segunda chave, começa a pedir aí para o Espírito Santo: limpa meu altar, Senhor. Limpa meu altar. Levítico capítulo 6, do 10 ao 13. O sacerdote tirava a lenha, a cinza do altar, colocava do lado do altar. E depois ele tinha que tirar até do lado. Tem hora que a lembrança não tem nem que permear mais a sua mente. Você tem que viver o hoje. Deus tem um óleo fresco hoje, uma unção nova hoje. E só vem lenha nova em altar que a cinza já foi tirada, amém? E para terminar, a terceira chave, vai pensando aí. Deus ainda tem segredo para te revelar, é a primeira. Tira as cinzas velhas do seu altar, é a segunda. E a terceira, 1 Reis capítulo 18, versículos 25 ao 46. Você vai ver o embate de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamando, gritando ao Deus deles, pedindo fogo, pedindo fogo. E me chamou a atenção um fato. Elias, antes de pedir fogo, pediu água. A Bíblia diz que Elias cava umas valetas em volta do altar. E ele pede água uma vez, enche as valetas. Pede água 2 vezes, enche as valetas. Pede água 3 vezes, enche as valetas, antes de pedir o fogo.
E eu perguntei ao meu amigo e o seu amigo, Espírito Santo, por que a água antes do fogo? E o Espírito Santo falou ao meu coração, porque toda vez que Deus vai mandar fogo no altar, primeiro Ele manda água para apagar todo o fogo estranho. Porque o fogo de Deus não se mistura com fogo estranho. Ei, tem muita gente querendo fogo de Deus, mas o fogo estranho está no altar. O fogo estranho está queimando na sua vida. Olha o fogo estranho da fofoca aí, ó. Como é que o fogo de Deus vem? Olha o fogo estranho da competição aí, como é que o fogo de Deus vem? Ei, cava a valeta primeiro. Pede água primeiro. Se você é alguém que pensou nesse dia e por um momento você pediu, Deus, abençoa esse culto. Fala comigo, eu quero te dizer, você colocou água na valeta. Você apagou o fogo estranho da falta de expectativa, da incredulidade. Porque Deus só supera a expectativa de quem gera expectativa. Então siga, sempre que você cruzar aquela porta, entenda esses três princípios, para que a palavra de fato encontre lugar no seu coração. Atos capítulo 9, versículos 36 até o 42. Quero falar dessa mulher extraordinária, que tem sido o meu modelo. O meu modelo é Cristo, mas Cristo estabelece exemplos. E essa mulher é, para mim, um grande exemplo do que eu espero que seja a minha vida, o meu ministério e o meu futuro. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vida, relevância e simplicidade. Para falar disso, eu quero falar um pouco de Dorcas. Eita, meu Deus, eu amo essa mulher. Eu amo Débora, a juíza. Eu amo Esther, a rainha. Mas sabe quem mexeu comigo, pastora? A costureira. Aquela simples, que não dedicou só o seu tempo, mas que dedicou a sua vida. Existe uma grande diferença, minha irmã, entre dedicar tempo e dedicar vida. Sabe o que é isso? Ministra de louvor, que unção. Que Deus continue te usando. Mas sabe o que é dedicar vida? É quando a sua adoração não depende de escala. É quando você não depende de estar numa planilha do Excel ou de cruzar aquela porta para expressar a glória de Deus. Quem dedica tempo cobre rito, cobre escala, cobre funções. Agora quem dedica a vida está lá no seu trabalho e está dizendo, ei, eu brilho Cristo aqui. Está lá na UPA, onde todo mundo está reclamando, quebrando pau, e a pessoa está ali dizendo, vamos orar pelos governantes? Dedica a vida para expressar algo que o mundo precisa. Esperança, graça, unção de Deus. Essa mulher, esse entendimento, transformou a minha ótica sobre o que é de fato ser uma discípula de Cristo Jesus. Quero falar um pouco sobre isso. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. E este nome em grego quer dizer Dorcas. Ela usava todo o seu tempo, repita comigo, todo o seu tempo. Aleluia. Fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhes o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. E em seguida se ajoelhou e orou. Depois ele virou para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se.
Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Tem 7 anos que eu saí aqui de Sinop. Eu lembrava que aqui era quente. Aqui em Rondonópolis, saí de Rondonópolis para Sinop. Eu lembrava que aqui era quente, minha gente, mas tá quente, hein? Meu Deus, hoje estava demais. Eu nunca tinha ficado aqui nesses 7 anos mais de 2, 3 dias. E dessa vez eu fiquei 10. Eu senti o baque do calorão. Vamos lá. O Senhor quer aquecer o nosso coração essa noite com esperança. Você crê nisso nessa noite? Só bebe quem tem sede, só come quem tem fome. Então tenha sede, tenha fome. O nome Dorcas, ele tem origem grega, como eu li aqui. E sabe o que é que significa Dorcas no grego? Gazela. Sabe qual é a característica desse animal? Gazela é o animal mais ágil e mais rápido que existe na face da terra. Você e eu precisamos ser uma Dorcas nesse sentido. Você precisa parar de procrastinar decisões que já deveria ter tomado. Você precisa se levantar enquanto ainda está prostrada. Você precisa ser rápida e ágil em querer viver tudo que Deus tem para você. Quer um exemplo? Você nunca vai falar para alguém de Jesus, do Evangelho, da salvação, e alguém vai dizer assim para você: não, eu não quero. Ninguém vai dizer isso. Eu não quero saber, ou eu não estou interessado nisso. O que é que as pessoas sempre falam? Depois eu vou. Talvez você convidou alguém para vir aqui nesse culto, e a pessoa te respondeu: numa outra oportunidade eu vou. Mulheres que ainda não entenderam que talvez a transformação que elas estão esperando de Deus se encontra no fato de uma vez por todas, elas decidirem ser ágil e rápida em transformar suas vidas. Porque Deus, Ele está pronto para trabalhar por quem age junto com Ele. É um trabalho de mão dada. Mas Deus não trabalha com quem fica não querendo, né? Deus ama trabalhar com quem quer. Ele ama quem não quer, mas Ele se empenha de um jeito diferente para trabalhar com quem de fato quer. Então seja uma gazela, minha irmã. Sai de cima dessa decisão que você tem que tomar. Sai de cima dessa posição que você tem que tomar. Porque só vive o propósito quem se coloca na posição que Deus quer. Deus não revela e nem entrega propósito para quem está no lugar errado. E talvez Deus esteja falando, talvez não, Deus está falando com alguém aqui. Tome logo a decisão que você quer tomar, para que você possa de fato viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se contenta com as beiradas não, minha irmã. Tem uma vontade perfeita, um centro assim, ó, pum! O alvo, aquilo que Deus preparou para você. Seja ágil em pelo menos querer saber. Tem gente que não quer nem saber o que Deus tem. Eu estou na unção. Qual a unção? Do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, minha irmã. Está repreendido em nome de Jesus. Onde é que você quer chegar? Com quem que você quer chegar? O que é que você quer carregar? Que legado você quer deixar? Você não pode viver a vida como se não houvesse amanhã. Tem um amanhã e tem um céu e um inferno lá também preparadinho para quem não se posiciona. Para quem não se coloca no lugar de viver o que Deus tem. Vamos jogar a procrastinação fora? A desistência, o desânimo, a incredulidade, porque só não vive o que Deus tem quem não crê no que Ele tem.
Porque tudo que Deus tem já é nosso por herança. É herança nossa. Só que tem gente com preguiça até de... Tá aqui o tesouro. Ah, mas vou ter que espichar a mão para pegar. Oh, Deus tem uma vida abundante. Tem. Qual que é a sua parte? Qual que é a sua parte? A graça é de graça, mas o reino é tomado por esforço. O reino de Deus, pastora Natália, não é tomado por força. Entenda, é por esforço. Aí tem muita gente, mas eu tô fraca. Se você tiver um pouquinho de esforço, Ele te faz forte. Não é tomado por força, você não precisa ser forte. Você só precisa ser ágil e rápida em se esforçar. E o que é o reino de Deus? É tudo que eu quero. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vale a pena se esforçar por isso. Dorcas me ensina muito sobre fé, sobre obras e sobre relacionamento. É impossível falar de Dorcas sem falar da vida em comunidade. Eu vim aqui na comunidade Graça Viva falar um pouco sobre vida em comunidade. Sobre o quanto é importante você entender o sentido e o princípio de tudo que o mundo espiritual rege aqui nesse meio. Isso aqui não é clube de convivência. Isso aqui não é clube social. Isso aqui é o céu na terra, minhas irmãs. Nós precisamos acordar para essa realidade. Tem muita gente olhando para a igreja igual olha para um parque aquático. Deixa eu pensar se lá vai ter alguma coisa boa hoje. Espera aí. Minhas irmãs, é muito além do entretenimento. É muito além da socialização. É muito além, nós estamos falando de comunhão. E sabe o que é que um ambiente de comunhão gera? Bênção. Salmo 133. A bênção que escorre da barba do sacerdote, ela não escorre na vida dele lá sozinho no quarto, não. Escorre no meio da comunhão. Feliz de quem entende que tem. E o pastor daqui tem barba, né? Entra debaixo dessa barba, minha irmã. Não, eu quero ir na igreja, mas eu para lá e o pastor para cá. Eu já sou diferente. Me dá sua barba aí. Eu quero entrar debaixo, eu quero que escorre. Eu quero que a unção é derramada daqui, eu quero. E Dorcas me ensina isso, fé, obras e relacionamento. Esse milagre na vida dessa mulher foi o primeiro milagre relatado na Bíblia depois da ascensão de Jesus. Será que é por acaso? Será que Cristo não está falando para nós, olha, eu fui para o Pai, mulheres, mas eu vou ressuscitar algumas para que elas possam costurar o meu vestido, para que elas possam costurar a minha noiva, porque cedo venho e não demoro. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre Dorcas, foi quando nós entramos numa comunidade extremamente carente para pastorear. E o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, e quando Ele me deu o nome da rede, na presbiteriana a gente chama os ministérios de rede. Quando Ele me deu o nome da rede mulher, Dorcas Rede Mulher, Ele falou, sabe o que é isso, Elis? Vocês vão costurar a minha noiva. Aqui ninguém dá valor a princípios. Aqui ninguém sabe o prazer que uma noiva tem de ser pura, santa, adornada. Vocês vão costurar a minha noiva aqui e tem mais. Eu quero pérola. Eu quero excelência. Eu não quero saber se o lugar é pobre, carente. Vocês vão costurar aqui o melhor vestido para as mulheres desse bairro. Irmãs, eu tenho visto uma grande obra naquele lugar. Eu tenho visto mulheres se levantar de fato desse lugar de morte, desse lugar de desesperança. Nós trabalhamos em conjunto com várias instituições em Sinop. Colocamos lá dentro curso de corte e costura, porque corte e costura tem que ter, né, numa rede que chama Dorcas. Manicure, pedicure, design de sobrancelha, visagismo. Mulheres que estavam socadas naquele quartinho de cima, entenderam que tinha vida além dos seus barracos.
E ser uma Dorcas é isso. É entender a responsabilidade com a costura de tudo que está acontecendo. E um dia o Senhor falou para mim: Elis, qual é a noiva que fica mais bonita? Eu falei: Senhor, é aquele vestido que fica assim, bem cinturadinho, e depois abre aquela saia. E o Senhor falou comigo: quando precisar puxar o espartilho, puxa. Puxa, porque a minha noiva, de fato, precisa estar robusta, de pé. Ah, minhas irmãs, quando eu entendi o valor, e todo mundo pensando: ó, tadinho do pastor Mauro, socaram ele lá na Chácara Planalto. E eu pensando: meu campo missionário, meu ateliê de costura. Tem 4 anos que eu não dedico meu tempo por aquela obra, eu dedico a minha vida. Eu entendi porque Deus me colocou ali. Eu entendi que Deus me separou do vucu-vucu da cidade, para que eu pudesse ser inteira daquelas mulheres, daquela comunidade. Eu entendi o valor da minha simplicidade, pastora Dani. Eu entendi que eu podia estar com uma mulher simples e ela se sentir confortável. E nós chegamos ao ponto de, nós caminhamos 2 anos e meio, fazendo o percurso, quase 20, 25 quilômetros, diariamente. E tem 4 meses que nós decidimos mudar lá, nós construímos uma casa lá, de madeira, para ficar bem parecido com eles. Estamos lá amando aquele povo, costurando aquele vestido. Sabe por quê? Porque o dia que Deus nos tirar de lá, eu não quero que alguém diga assim: passou alguém aqui que disse que nos amava. Eu quero sair de lá e eu já estou sabendo que está perto. Eu quero sair de lá e eu quero que as pessoas tenham meus feitos na mão. Olha aqui, ó. Lembra aquela igrejinha simplesinha? Olha a costura que ela deixou aqui na minha mão, ó. Minha irmã vai além das palavras. Falar até papagaio fala. Vai além das palavras. Produza algo que você pode deixar na mão de alguém. Marque alguém a ponto da sua morte não ser aceita. Marque alguém a ponto dessa pessoa não aceitar a sua morte. Dorcas era tão relevante que quando ela morreu foi um vucu-vucu. Como é que esse lugar vai fazer sem alguém que dedica a vida? Quem é que vai cuidar dessas viúvas? Não, vem cá. Pedro está logo ali. Busca alguém que pode trazer o milagre. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa história? Eu sei o meu lugar, sabia? Eu sei que tem hora que eu vou ser só menina de recado. Vai lá chamar o Pedro, para ele vir fazer alguma coisa por nós. Mas tem hora que eu sei que Deus me levantou como Pedro. E eu prego essa mensagem há 2 anos e meio. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho sido Pedro na vida de muitas mulheres. Pela graça de Deus, eu tenho sido aquela que se move para dizer a alguém: abre os olhos. Senta. Se coloca de pé. Depois eu vou falar dessa parte do processo. Vou falar algumas características de Dorcas. E eu peço para você sondar o seu coração. Se você ainda não tiver essas características, você vai buscar com zelo no Senhor, porque Ele vai entregar a você. Dorcas era de fato uma discípula de Cristo. O texto começa dizendo: havia em Jope uma seguidora de Cristo. A principal qualidade que uma mulher pode ter, ser de fato uma discípula de Cristo, aquela que imita o seu mestre. Dorcas era ativa.
incansável, querida, compassiva, humilde, humana, sensível. E a maior característica, intensa. 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 Tem um zum, 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 que não está sendo publicado, gravado, publicado, como é que fala? Transmitido? Não, né? Então posso falar, porque... Tem um zum, zum, zum que nós vamos ser movidos de igreja. Estou sabendo. Estou quietinha, só orando. Sabe o que eu falei para Deus? Eu vivi aqui nessa comunidade 4 anos, como se eu fosse viver minha vida inteira. Eu não sei quanto tempo você ficará em determinado lugar, mas enquanto você estiver, fique e haja como se fosse ficar a vida inteira. Talvez você não é daqui da região e está aqui por um tempo. Se dedique, ame, se entregue como se fosse ficar a vida inteira. Isso é ser alguém intenso. Dorcas usou a vida dela inteira para glorificar a Deus. E até a sua morte o glorificou. Quantas características essa mulher nos ensina. O quarto de cima naquele tempo simbolizava a antessala do fim. A pessoa morria, ela tinha o seu corpo lavado e ela era levada para esse quarto de cima. Era o espaço de tempo entre o aviso e o sepultamento. E essa antessala do fim, ela é muitas vezes a moradia de muitas mulheres, sabiam disso? Sabia que tem muita mulher que ainda não se sente morta, mas ela se sente na antessala do fim, como se o próximo passo dela já seria o fim da esperança, a impossibilidade total. Eu não sei com que expectativa ou sob que circunstâncias você chegou aqui, mas eu te digo algo nessa noite. A antessala do fim pode ser o altar da ressurreição. Quando a pessoa é encontrada por um toque de Deus, e quando ela aceita esse toque, que é o mais importante, e é sobre isso que eu quero falar um pouco. Trazendo agora para relacionamento. Dorcas morreu. Quando isso aconteceu, tinha pessoas perto dela. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Com quem você anda? Com quem busca socorro para você? Ou com quem está esperando você morrer para te colocar no quartinho de cima? Nós precisamos começar a filtrar os nossos relacionamentos. Parece um contraponto, não é mesmo? Porque a gente prega, fala de comunhão, de relacionamento, mas dentro de tudo isso tem algo muito importante: discernimento. Saiba com quem você anda, meu irmão. Saiba com quem você anda. Dorcas se relacionava com pessoas que a queriam viva, que a queriam produzindo, que acreditavam naquilo que Deus tinha colocado nas mãos dela para fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu e você estamos andando com pessoas que estão querendo o nosso fim, porque estão de olho na nossa máquina. Ai, mas isso na igreja, lamento te informar, acontece. Acontece. Tem muita gente que muitas vezes está perto de nós, mas a grande verdade é que está querendo sentar na máquina que Deus nos deu para costurar. E que está esperando só uma oportunidade. Mas Dorcas, ela se relacionava com quem estava no mesmo propósito. A ponto dela morrer e alguém se mover
para pedir o socorro pela vida dela. Se você precisasse de alguém para pedir socorro para você hoje, você teria essa pessoa? Você teria alguém que sabe das suas dores, que sabe das suas mortes, a ponto de ser um elo entre você e aquele que pode trazer o milagre, uma vez que essa pessoa ainda não esteja nesse ofício de ser um Pedro? Os nossos relacionamentos falam muito sobre o nosso futuro. Relacionamentos, eles podem trazer vida, mas também podem trazer morte. Quer saber de uma coisa? Se você anda com pessoas descontentes, ela vai conseguir fazer de você uma pessoa descontente. Se você anda com pessoas murmuradoras, eu não dou um mês para você sentar com ela e murmurar junto. Porque é natural nós começarmos a ser ministradas por aquilo que aquela pessoa derrama em cima de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós amemos todos, mas escolhamos bem quem está de fato pertinho de nós. Ah, mas isso aí é heresia. Eu tenho que escolher. Até Jesus separou 120, 12, 3 e 1. 12. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? 3. E aquele que deitava no peitinho dele, ó. Você tem direito de escolher alguém. Você tem direito de não ter que caminhar com todo mundo e agradar todo mundo. Você tem direito de poder ser você. Você tem direito de ser você, mesmo que o outro não concorde com o seu jeito, com o seu tom de voz. Você tem direito de escolher pessoas que têm afinidade. Você tem direito. Eu caminhei anos impedida de ter uma best friend. Você acredita nisso? Eu aprendi que era errado. Eu aprendi que se eu demonstrasse que eu tinha alguém da minha inteira confiança, era uma ofensa para quem não era. Ô, minhas irmãs, vigia o seu coração, porque você não vai conseguir ser amiga de 100 mulheres, não. E isso nem é saudável. Isso nem é saudável. Aleluia. Até porque você não dá conta, é confusão, menino. Quero te fazer mais uma pergunta. Eu não vou nem usar o termo morte. Não vim aqui falar de morte, vim aqui falar de vida. Mas, se você decidir deixar essa casa, essa comunidade hoje, o que você vai deixar na mão das pessoas? Qual é a sua costura aqui dentro? Será que quando você for embora, alguém vai dizer, não, gente, vamos dar um jeito dessa pessoa ficar. Ah, mas eu tô querendo ir embora da cidade por uma proposta melhor. Não, gente, vamos reunir aqui, vamos arrumar um emprego para essa pessoa. Vamos arrumar um emprego para essa pessoa não sair daqui. Porque ela deixa algo nas nossas mãos, ela é produtiva, ela é uma bênção. Ou será que quando você pedir a sua carta, esse bairro vai ver fogos? Oh, glória, menos um contendeiro no arraial. Oh, Deus, obrigada, menos um invejoso. Qual é a teia que você costura aqui dentro? Qual é a sua costura? Você costura satisfação, contentamento? Ou você é a turma que tricota, né, o descontentamento? Ah, não, aqui parece que está em obra, em reforma, né? Oh, não, parede preta. Ah, não, vem cá, vamos falar da parede preta. Vamos costurar aqui, né, a teia da inconformidade com a parede preta, né? Quem é você aqui? O que é que você deixa na mão das pessoas? Se você sair daqui hoje, como que você vai ser lembrada, minha irmã? Como é que você vai ser lembrada? Eu quero passar a partir já para a conclusão, falando ainda dessa questão de relacionamento. Quem gosta muito de se relacionar,
tem pavor de ficar sozinha. Estou falando alguma mentira aqui? Quem gosta muito de se relacionar tem pavor da ideia de ficar sozinha. Mas eu quero te chamar a atenção para o que nós acabamos de ler. Pedro chega, entra no quarto, tem um monte de mulher chorando, com costura, tá um burburinho. E Pedro coloca todo mundo para correr. Tem momentos que para Deus entrar, algumas pessoas vão ter que sair. Tem momentos que Deus vai esvaziar o seu quartinho, para que as muitas vozes se calem e você possa ouvir diretamente dele. Quem me conhece sabe, eu amo ambiente profético. Eu amo quando Deus fala, revela, desce o manto, desenrola o rolo. Amo. Mas sabe o que eu gosto mesmo? É quando Deus arranca todo mundo e eu ouço a própria voz dele falando comigo. Não tem coisa melhor. Foi assim com Dorcas. A hora que Deus arrancou todo mundo, o milagre chegou. A hora que ela ficou sozinha, ela ganhou a melhor companhia. Foi assim. Talvez hoje você sinta dessa forma. Todos saíram. O que eu fiz? Onde eu errei? Onde eu desagradei? Qual é o meu pecado? Por que me sinto tão só e desamparada? Talvez Deus esvaziou o seu quartinho, para que unicamente o Senhor entre e você o conheça de fato e de verdade, não pela boca dos outros. Tem um momento na nossa vida que Deus dá um sacode na gente. E nós precisamos falar o que Jó falou. Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos... E muitas vezes Deus vai permitir você parar de ver e ouvir pessoas para ver e ouvir a voz dele. Ah, Deus é perito em ambientes de secreto. Entra para o seu quarto. Ei, quando Deus dá uma instrução de como orar, Ele não manda ficar na multidão. Entra para o seu quarto, fecha a porta. Você tem que ter secreto com Deus. Você tem que buscar ouvir dEle. Você não pode ficar correndo atrás de profeta. Você não pode entregar a sua vida na mão de outro. Vê aí o que é que Deus tem para mim. Vai buscar direitinho nele. Vai buscar direto nele, porque ele tem resposta. Entra para o seu quarto, fecha a porta, tenha um secreto com o Senhor. E eu quero partir para a conclusão falando do processo. Todas nós estamos num processo. E esse processo, ele só vai terminar quando o nosso Senhor voltar. Esse processo, ele jamais será acabado antes que o Senhor venha em perfeição para buscar os imperfeitos. Dorcas, ela respeitou o processo. E eu quero finalizar falando de processo. A Bíblia diz que Pedro chega. E no primeiro momento ele dá uma voz de comando. Abre os olhos. A primeira coisa no processo da vida de uma pessoa, restaurar a visão. Você precisa enxergar o que Deus tem para você. Você precisa aprender a abrir os seus olhos e arrancar as escamas que ainda te impedem de perceber. A Bíblia diz que Dorcas abriu os olhos. Logo depois ela se sentou. Eu estou falando de propósito. Pedro não deu um toque em Dorcas e ela já levantou costurando de novo. Teve um processo. Primeiro ela abriu os olhos. A Bíblia diz que ela se sentou. E quando ela se sentou, Pedro estendeu a mão. Você sabia que tem muita mulher que não está de pé porque não aceita a mão que está estendida? Naquele momento, Dorcas poderia dizer: não, Pedro, não quero me colocar de pé.
Ela abre os olhos, a visão dela para a vida é restaurada. Ela senta, ela vê uma mão estendida, ela gruda naquela mão. Ei, quando você achar uma mão estendida, minha irmã, joga o orgulho fora e agarra, porque isso pode ser, de fato, a sua vida de novo. A Bíblia diz que Pedro colocou Dorcas de pé. E o mais lindo, devolveu ela viva à igreja. Presta atenção no detalhe do texto. Inclusive as viúvas. O que é que Deus está falando aqui nessa noite? Que Ele quer te tirar desse quartinho da antessala do fim para te devolver viva para um propósito, a igreja. E não é qualquer propósito, tem um propósito específico esperando você renascer, reviver, ressuscitar. Inclusive as viúvas quer dizer isso, propósito específico. E a Bíblia diz que por causa disso, preste atenção, muitos creram no Senhor. Quando você decide sair do quartinho de cima, a sua história vira uma ferramenta na mão de Deus. É impossível não ser disseminada uma mensagem de esperança quando alguém que se encontra na antessala do fim recebe vida de novo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu quero partir para a parte final contando uma coisa para você. Nosso ministério pastoral da pregação da palavra, ele tem algumas fases. Lá no início, no começo, a gente tem muito receio de aplicar a mensagem. Quem mais prega aqui? A gente fica receoso, né? Ai, mas e se eu chamar e ninguém vier, né? Parece que o que eu preguei estava fora da direção de Deus. Quem não passou por isso? Quem não passou por isso? Todos nós passamos por isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já passei dessa fase. Eu não tenho um pingo de vergonha, porque eu sei que a palavra foi lançada. A Bíblia me garante que a palavra não volta vazia. Não tem como. E eu tenho uma direção de Deus para essa noite. Eu tenho uma direção clara de Deus para essa noite. Eu quero orar por 2 tipos de pessoas aqui nessa noite. Preste atenção, porque não é por volume, por movimento, não. É isso, é muito específico. Eu quero orar por mulheres que estão se sentindo nessa antessala do fim. Quando você pensa no futuro, você só enxerga desânimo, decepção, sepultamento de sonhos. A antessala do fim. Você só parece viva, mas você se sente caminhando para o fim, para uma desistência total. Eu preciso orar por você. E ser Pedro na sua vida hoje. Estender a minha mão, te colocar de pé e ficar esperando a notícia chegar de que muitos creram no Senhor por causa da sua vida e do seu testemunho. Esse é o primeiro grupo que eu quero orar. O segundo grupo é por pessoas que ainda não tinham entendido que podem ser usadas por Deus na sua simplicidade. Por pessoas que muitas vezes são convidadas para uma tarefa simples e se acham incapazes, inferiores. Talvez você tenha desejo de servir o Senhor, mas talvez você entendia até agora que para isso você precisava de algo muito sobrenatural e extraordinário. E nessa noite você entendeu que uma simples costureira na sua vida cotidiana marcou uma geração a ponto da sua morte não ser aceita. Eu quero orar por pessoas nessa noite, por mulheres que vão decidir dedicar a vida para louvar e engrandecer o nome do Senhor.
que entenderam nessa noite que na sua simplicidade elas podem gerar vida e ser relevantes. Que elas não precisam de um título, de um microfone, mas que até no bastidor, gente, que coisa linda aquela intercessão antes do culto. Já copiei com sucesso. Porque o que é bom tem que levar. A gente ora em casa, ora, mas que coisa profética aquilo ali. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Só precisa de quem crê no poder da oração. Relevância do simples. Orar é algo muito simples, mas é relevante, amém? O que você faz pode ser simples, mas é relevante para o reino. É sorrir que você sabe? Glória a Deus. Tem gente morrendo, talvez o seu sorriso traga vida. É abraçar que você sabe, meu Deus. Se você tivesse noção do poder de um abraço. Ah, mas eu não tenho teologia. Você sabe mencionar uma frase? Jesus te ama? Quem sabe falar isso aqui? Então Deus quer te usar. Na sua simplicidade, no seu cotidiano. Vocês entenderam as duas qualidades que o Espírito de Deus me dirigiu para essa noite? Aqui eu quero orar por mulheres que precisam hoje, urgentemente. E enquanto eu estava ministrando aqui, o Senhor falava ao meu coração de urgência. De urgência. Sábado o Senhor colocou, sábado passado, o Senhor colocou essa mesma urgência no meu coração. E logo depois, a pastora lá da IEG compartilhou comigo que uma irmã disse que ela foi para o culto com o suicídio dela planejado para depois do culto. Vocês acreditam nisso? Então eu creio que quando Deus fala de urgência, é porque de fato Ele quer fazer algo agora. Seja uma gazela, amém? Seja uma gazela. Seja rápida e ágil em decidir sair dessa antessala do fim e ser devolvida viva para o propósito. E você que quer, que entendeu que pode servir ao Senhor na sua simplicidade, eu quero orar pela sua vida, desse lado. E você que quer sair do quartinho de cima hoje, agora, porque uma Dorcas não espera, eu vou pedir para você se posicionar aqui. Vou pedir ajuda às pastoras, elas já ouviram a direção. E nós vamos orar, ministrando tudo isso sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento.
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em